Imagina uma realidade onde a sua única preocupação, tipo, do momento em que o sol nasce até a hora em que se põe, é o balanço energético do seu próprio corpo. Nossa, isso soa exaustivo só de pensar. Muito exaustivo. E para quem nos ouve agora, pensem nisso não como uma daquelas aventuras ao ar livre, sabe? Mas como um cálculo termodinâmico brutal. Cada caloria gasta correndo, rastreando ou fugindo de um predador precisa ser recuperada antes do fim do dia. Exato. Não existe dispensa, não tem uma geladeira para abrir de madrugada. Pois é, não existe o conceito de estocar o jantar para a semana que vem. Se o grupo não se move para onde a energia está, o grupo simplesmente deixa de existir. E essa existência ditada pelo ritmo implacável das estações e pela rota das presas foi a regra número 1 da sobrevivência humana por muito, muito tempo. Armadilha da mobilidade obrigatória, né? O nomadismo inicial não era uma escolha cultural ou um desejo de ver paisagens novas. Era matemática pura de sobrevivência. Totalmente. E o objetivo da nossa exploração profunda de hoje é justamente conectar esses pontos da história. Como a humanidade passou desses pequenos grupos de nômades para as grandes civilizações que construíram monumentos enormes. E para guiar a gente, nós vamos usar um documento muito intrigante, um material de estudo chamado Revisão Manhã. Isso. E o que eu acho fantástico nessas notas da Revisão Manhã é que elas mapeiam o momento exato em que a humanidade quebrou essa regra térmica. E o nosso tom aqui hoje não é só memorizar fatos. O objetivo é entender o motivo de cada mudança. A gente quer observar esse enorme efeito dominó que transformou completamente, sabe, a nossa forma de viver no planeta. Com certeza. Então, vamos desempacotar isso. A fundação de tudo começa com o fim dessa busca incessante. É a transição do nomadismo para a fixação, para o sedentarismo. Exatamente, o momento em que a gente parou de andar. E a gente tem aquela ideia um pouco romântica, né? A imagem clássica de alguém jogando uma semente no chão, vendo um broto crescer e pensando, ótimo, a gente não precisa mais andar 10 quilômetros atrás de um mamute. Vamos construir uma vila. É a famosa descoberta da agricultura. Isso. Como se finalmente a humanidade tivesse construído uma casa e guardado as malas para sempre. Mas lendo as fontes, olhando para a economia de energia da coisa, essa agricultura primordial devia ser um verdadeiro pesadelo logístico e físico. Sem a menor dúvida. O que é fascinante aqui é que produzir o próprio alimento não foi só uma mudança na dieta. Foi tipo uma revolução geográfica. E a gente precisa derrubar aquele mito do conforto imediato. O mito de que a vida ficou mais fácil de repente. Isso mesmo. Olha, os registros ósseos dos primeiros agricultores mostram uma coisa bem reveladora. Eles tinham muito mais lesões nas articulações, sinais de estresse físico severo. Sério? Pior do que os caçadores? Muito pior. Deficiências nutricionais e até problemas dentários bem mais graves que os dos caçadores-coletores. Tudo por causa do excesso de grãos na dieta e do trabalho brutal. Arar aquela terra dura, capinar, depender da chuva, era devastador. Nossa, a parte realmente interessante começa agora, então. Porque se a qualidade de vida do indivíduo despencou no curto prazo, por que a humanidade insistiu nesse caminho? A gente só trocou o cansaço de caminhar pelo trabalho árduo e ininterrupto na roça. É uma ótima provocação. Mas a resposta para isso não é o conforto. O que estava em jogo era a gestão do risco e a densidade calórica. A agricultura trocou a roleta russa do nomadismo por um sofrimento que era, digamos, constante, mas previsível. Entendi. É como uma troca de aposta. O caçador-coletor ele tem uma dieta super variada, maravilhosa. Mas, se tiver uma seca ou a manada mudar de rota, o grupo todo morre de inanição em semanas. Exato. O risco era sistêmico e letal. Ao domesticar o trigo ou a cevada, a gente criou um sistema onde o esforço humano podia virar energia armazenável. Faz todo sentido. Um grão você guarda num cesto por meses. A carne da caça apodrece rapidinho. Pois é. E essa previsibilidade criou a primeira rede de segurança da humanidade. Estabelecer-se num único lugar foi a primeira âncora que permitiu qualquer desenvolvimento futuro. E isso gerou um fenômeno novo, que foi o aumento da fertilidade. Porque a mulher nômade não conseguia carregar muitos filhos ao mesmo tempo nas marchas longas, né? Perfeito.
O espaçamento entre os filhos era maior. Já no sedentarismo, a taxa de natalidade simplesmente dispara. E aí a gente entra numa via de mão única. Sim, porque a população aumenta e não tem mais como voltar atrás. É uma armadilha demográfica, eu diria. Total. Se a vila tem 300 pessoas agora, a floresta em volta já não tem caça suficiente se vocês resolverem largar a plantação. Vocês ficam ancorados ali. O que me leva ao próximo ponto fundamental das notas da revisão manhã, a introdução dos animais nesse ecossistema fixo. Porque, uma vez que as pessoas pararam de se mover, elas precisavam garantir que a comida não acabasse. Exatamente, a domesticação dos animais. E eu, confesso, costumava pensar nas primeiras fazendas como, sei lá, mini zoológicos. Os animais ali só como um estoque de carne viva para o inverno. Uma visão bem comum. Mas lendo mais a fundo, a gente percebe que os animais não eram só o jantar. Eles eram ferramentas de sobrevivência absurdas, como pilares literais daquela sociedade. Eles funcionavam basicamente como baterias biológicas e motores de tração. Sim, certamente. Essa analogia é perfeita. Pense no músculo humano. Tem um limite físico inegociável do quanto uma pessoa consegue arar com ferramenta de pedra. Mas quando você domestica um boi ou um cavalo, você ganha o subsídio energético gigante. É o animal fazendo o trabalho pesado. Isso. Você canaliza a força de um bicho de meia tonelada. Isso quebrou o teto da produção agrícola. E além da força, da lã, do couro, eles forneciam algo vital, o fertilizante. Ah, o esterco. Exatamente. O esterco devolvia nutriente para a terra, criando o primeiro ciclo agrícola fechado. Os animais foram motores literais de sobrevivência. A gente deixou de ser só passageiro da natureza para virar engenheiro do ambiente. Mas olha, tem um custo aí. Trazer o gado, os porcos para dormir quase dentro de casa deve ter sido um choque imunológico bem brutal. Um choque que definiu a nossa biologia até hoje. O convívio íntimo com animais domesticados abriu a porta para as doenças zoonóticas, sabe? Aquelas que pulam do animal para o humano. Tipo varíola, sarampo. Isso mesmo. Gripe, tuberculose. As primeiras populações sedentárias pagaram um preço altíssimo com epidemias locais. Mas os sobreviventes desenvolveram um sistema imune muito mais forte. E no fim, essa aliança entre a força da terra e os animais gerou algo inédito, o famoso excedente em larga escala. A comida sobrando. O que muda as regras do jogo. Muda tudo. E aí o nosso efeito dominó entra numa velocidade absurda, porque as fontes mostram que o aumento da produção fez a população crescer drasticamente no mesmo espaço. E isso gerou as primeiras cidades. Se conectarmos isso com a visão geral, o excedente de comida é o verdadeiro arquiteto das cidades. Mais pessoas juntas exigem uma nova organização. Para explicar isso, eu adoro usar uma analogia mais atual. Pensemos numa aldeia inicial como um pequeno projeto de amigos. Uma startup na garagem. São 5 pessoas. Todo mundo se conhece. Isso. Qualquer problema, qualquer briga, você resolve ali num aperto de mãos. Mas, de repente, graças a esse excedente de comida, o projeto explode. Aquela empresa de 5 amigos vira uma corporação gigantesca com 10.000 funcionários. O aperto de mãos já não funciona mais de jeito nenhum. Não funciona. Você não pode mais resolver tudo no improviso. É preciso criar regras, criar departamentos, códigos de conduta sobre quem tira o lixo, quem cuida da água. A cidade forçou a invenção da burocracia. Perfeito. O atrito de ter milhares de pessoas juntas exige novos lubrificantes sociais. E quando parte da população não precisa mais plantar o próprio alimento, porque o agricultor já está produzindo para 10, surge a especialização do trabalho. O ferreiro, o tecelão, o soldado. Exato. Pessoas liberadas para inovar. Só que isso levanta um problema logístico enorme. Como é que o sapateiro vai conseguir pão se o agricultor não quer sapatos hoje? É aí que as nossas notas inserem o surgimento do escambo. A primeira rede de interação econômica antes mesmo do dinheiro. E a gente aprende na escola que escambo é só, trocar galinha por trigo. Mas não é tão simples numa cidade grande, né? Não é. O sistema de trocas diretas exige o que a gente chama de dupla coincidência de desejos. Eu preciso ter o que você quer e você precisa ter o que eu quero,
exatamente na mesma hora. O que é quase impossível num lugar com milhares de artesãos diferentes. Como você define o valor do trabalho do ferreiro em relação ao pote de barro? Pois é. E para organizar a convivência e a distribuição dos recursos, as cidades precisaram de métricas padronizadas. Uma medida de cevada, por exemplo, virou uma espécie de moeda invisível. Entendi. E precisava de confiança também. Muita. Você tem que confiar no peso da balança do comerciante e precisar de uma autoridade que julgue as disputas. O que nos leva, inevitavelmente, para a invenção da contabilidade. E, em seguida, da escrita. Porque ninguém consegue guardar tudo isso de cabeça. Quem pagou imposto, quem está devendo. Essa é a realidade dura da inovação. Os primeiros registros lá na Mesopotâmia, aqueles cuneiformes, são, na verdade, planilhas de Excel feitas em argila. Nossa, planilhas de barro. Adorei. Eram registros de dívida. A escrita nasceu para gerenciar o excedente e rastrear esse comércio complexo. E com o controle desses registros, você tem a criação das divisões de classe. Sim, o agricultor produz a caloria, o administrador no centro da cidade registra e redistribui. Quem controla a caloria, basicamente controla a sociedade. Sem tirar nem pôr. O que nos traz para o auge desse processo, né? Alcançando os deuses. As nossas notas de estudo mencionam os zigurates. Essas estruturas gigantescas das primeiras civilizações. Os monumentos colossais. A consolidação visual de tudo isso que a gente discutiu. Mas então, o que tudo isso significa na prática? A explicação clássica é sempre aquela função religiosa pura, né? Construíam para alcançar os deuses e tal. Mas eu fico pensando, não seria antes de mais nada a elite exibindo seu próprio poder? Uma exibição de força, você diz. É, um outdoor monumental. Tipo o governante dizendo, olha o tanto de comida que eu controlo. Olha como eu consigo organizar milhares de trabalhadores para empilhar tijolo sem que a nossa cidade morra de fome. A sua visão corrobora perfeitamente com os dados das nossas notas. É exatamente isso e até um pouco mais. Porque no mundo antigo, a religião e a administração do Estado eram a mesma coisa. O governante era quase o próprio Deus na Terra. Aham. Então, levantar um zigurate requer tudo que a gente conversou até agora. Excedente de comida para alimentar quem constrói, e uma organização social absurdamente complexa para coordenar esse trabalho. Não é qualquer um que consegue mobilizar tanta gente. Com certeza não. Vamos pensar na logística da coisa. Você precisa de milhões de tijolos de barro. Para cozer isso, precisa de lenha que vem de dezenas de quilômetros de distância. Você tem que ter engenheiros, supervisores, soldados para manter a ordem. Caramba! Ou seja, você não pode nem sonhar em erguer um zigurate se você ainda está lutando para caçar o jantar do dia seguinte. Exatamente. Essas estruturas eram o reflexo físico, a prova concreta de que a humanidade dominou aquela transição lá do início, de pequenos grupos desesperados por caloria, para civilizações poderosas e altamente organizadas. É a prova de que a gente venceu a armadilha da mobilidade. Isso. E tem um detalhe estrutural muito interessante. Construção de barro exige manutenção constante por causa das chuvas. Então não era construir e pronto, era uma indústria permanente. Ah, entendi. Uma desculpa para continuar o trabalho. Exato. Isso forçava a população a continuar produzindo excedente, pagando imposto, se submetendo a essa máquina administrativa. É fascinante ver esse quadro todo montado. Como uma simples busca por alimento levou à agricultura. Isso ancorou as pessoas na terra. Aí gerou as cidades, forçou a criação de regras e da burocracia, inventou o comércio e culminou na construção dos zigurates. Um efeito dominó incrível. E a lógica central de tudo isso não envelheceu um único dia. E eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está escutando a gente continuar refletindo depois daqui. Claro, manda bala. Se a gente considerar que toda essa estrutura da nossa sociedade, desde as cidades até as classes sociais, nasceu puramente da necessidade de organizar a nossa alimentação no passado. Aham. Como será que uma mudança drástica na forma de produzir a nossa comida hoje poderia reorganizar o modo como vivemos no futuro? Hoje já se fala em cultivar carne em laboratório, sabe? Fazendas verticais totalmente automatizadas dentro das cidades, sem precisar de terra arável ou trator. Nossa, fazendas em prédios. Pois é. Se a invenção do campo de trigo forçou a criação das cidades e dos impostos, que tipo de sociedade e de poder vão surgir nas metrópoles de amanhã, quando a produção de comida virá um código digital num laboratório?
Como o poder vai se reorganizar quando a Terra não for mais o nosso maior recurso? Uau! É um pensamento sensacional para a gente encerrar essa análise. Mostra que entender o passado, entender o momento em que a gente decidiu parar de caminhar para cercar o primeiro pedaço de terra, é vital para tentar decifrar o nosso presente e prever o futuro. Exatamente. A história sempre se conecta. Muito obrigada a quem esteve conosco nesta exploração profunda de hoje. Ao nos sentarmos para qualquer refeição esta noite, acho que vale muito a pena olhar para o prato e reconhecer nele o resultado direto de milênios de engenharia, burocracia e, claro, pura teimosia humana. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.